Olá pessoal, começamos então a nossa próxima aula do nosso curso de embriologia e na aula de hoje então a gente vai falar um pouquinho sobre as fases do desenvolvimento embrionário. Para isso então a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir o desenvolvimento embrionário e conforme vocês estão vendo aqui é o processo de formação do zigoto. E isso está resumido, o que a gente vai falar hoje está resumido aqui nessa figura que mostra o desenvolvimento dos anfíbios. Então a gente tem aqui, ó, união de óvulo com espermatozoide, formação do zigoto e começo do desenvolvimento embrionário. As primeiras segmentações seguidas do estágio de mórula, plástula, gástrula e neurula com formação de tecidos. Então é disso que a gente vai conversar. A primeira fase, então, é a fase de segmentação ou clivagem. Nessa fase, então, acontecem as primeiras mitoses e a gente tem a formação do zigoto. A formação do zigoto e as primeiras mitoses vão ser influenciadas pela quantidade de vitelo que existe dentro do ovo. O que é um vitelo? O vitelo é a substância nutritiva que o ovo tem, que é dele que o embrião vai se alimentar enquanto ele está se dividindo. Então, nesse caso aqui, a gente tem um ovo de ave como exemplo. A gema é o vitelo desse ovo. Aqui a gente consegue ver uma manchinha vermelha que está rodeada por um risquinho vermelho também. Isso aqui é um zigoto que já sofreu a sua primeira divisão celular. Então, a gente tem uma célula aqui e outra aqui. E aqui já mais no final da formação, com um embriãozinho aqui no meio e o começo de uma irradiação do sistema sanguíneo para conseguir tirar o nutriente da gema desse ovo. Aqui do lado a gente tem um resumo do que a gente vai ver e do que está acontecendo. Então, primeiro o zigoto, aqui segmentação em estágio de algumas células, seguido da formação de mórula e da formação de blástula. Essa segmentação, como eu disse, ela depende do tanto de vitelo que tem no ovo. Sendo assim, a gente vai ter dois tipos de segmentação. O primeiro delas é o tipo holoblástico. Holo significa total. Isso significa que a célula inteirinha da qual o zigoto é feito se divide. E ela pode se dividir de maneira igual ou desigual. As células que se dividem de maneira igual vão ser sempre células de mesmo tamanho. As desiguais, vão ser células cuja quantidade de vitelo vai influenciar no seu tamanho. Quanto mais vitelo, mais difícil da célula se dividir, então ela vai ficando maior. Quanto menos vitelo, mais fácil da célula se dividir, então ela se divide mais rápido e vai ficando menor. Então, a segmentação holoblástica, ela pode ser do tipo igual, gerando células iguais, ou ela pode ser do tipo desigual, gerando células de tamanhos diferentes. Além da segmentação holoblástica, a gente também tem a meroblástica. Já a segmentação meroblástica, ela é feita a partir de um ovo cuja quantidade de vitelo é muito grande. Ele é tão grande que ele fica concentrado em algumas partes do ovo. Nesse caso aqui, o vitelo está sendo representado por essa cor meio rosada. E a gente vai ver que as divisões celulares acontecem onde o vitelo não está muito concentrado, que é onde a gente está vendo aqui em amarelinho. Novamente, essa segmentação também está dividida em dois tipos, só que ela é um pouquinho diferente. Não é que ela vai formar células de tamanhos diferentes, a posição dessas células fica diferente. A do tipo discoidal é quando todo o vitelo fica concentrado na parte de baixo do ovo e a divisão celular acontece só num cantinho, formando um disquinho de células, por isso que ela chama discoidal. Já na superficial acontece diferente. O vitelo ele está na superfície da célula, na periferia da célula, do lado de fora. Então aqui no centro o que vai acontecer é que os núcleos se dividem sem formar células, só um monte de núcleo. E depois eles vão ficar na periferia, que é o que está acontecendo aqui. Em seguida, em volta de cada um desses núcleos é que vai se fechar um citoplasma, que é o que está acontecendo aqui nessa última imagem.
e aí sim você vê uma superfície de células e o vitelo aqui no meio. Então, nesse caso aqui, essas células elas têm uma divisão do tipo superficial, que é diferente da discoidal. Seguindo a fase de segmentação ou clivagem, a gente tem a segunda fase do desenvolvimento embrionário e a terceira. A segunda fase é a fase de mórula e a terceira é a de blástula. Na fase de mórula, a gente tem o uso, entre mórula e blástula, na realidade, a gente tem o uso e a formação das células tronco, que a gente vai falar com mais detalhe já, um pouquinho mais lá na frente, tá? Nessas imagens aqui, tanto essa imagem maior quanto essa menor, elas mostram exatamente a mesma coisa. Então aqui, ó, nas fases 1, 2, 3, a gente tem a formação do zigoto. Então aqui primeiro o óvulo fecundado e aqui a união dos núcleos, tanto do óvulo quanto do espermatozoide. Nas fases 4, 5, 6 e 7, a gente tem as primeiras segmentações. Então, primeira fase do desenvolvimento embrionário. A fase 8 já mostra a segunda fase do desenvolvimento embrionário, que é a mórula. E a fase 9 mostra a terceira fase do desenvolvimento embrionário, que é a blástula. O que é essa história de mórula e blástula? É simples, turma. A mórula é só uma continuação dessa fase de divisão celular. Só que o número de células fica tão grande que a gente tem uma bolinha cheia de células, tanto para o lado de fora, na superfície, quanto do lado de dentro. Mórula significa parecido com amora. Amora, aquela frutinha, não sei se vocês conhecem. Se vocês não conhecem, é só colocar no Google aí, amora em imagens que você vai ver, tá? Bom, a mórula, então, no final da sua divisão, as células que a compõem começam a liberar parte do seu citoplasma. E esse citoplasma começa a se concentrar aqui no interior da mórula. Como vocês sabem, dois corpos nunca ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, se tem um líquido aparecendo aqui, esse líquido está empurrando as células que ocupavam esse espaço para a parte da periferia da mórula. E esse processo, ao seu final, vai ter células em toda a sua periferia e um líquido aqui nessa cavidade. Então, a gente chama essa fase de blástula e essa cavidade aqui no interior da blástula de blastocele. Vamos ver melhor na próxima imagem? A gente tem aqui nessa imagem um resumo do que a gente conversou até agora. Então, aqui a gente tem o zigoto, as segmentações, primeira fase. A formação da mórula, segunda fase. Formação da blástula com a blastocele em seu interior, terceira fase. A partir da blastocele, segue-se a formação da quarta fase, que é a fase de gástrula. O que acontece nessa fase? Então, basicamente, a blástula vai sofrendo um achatamento, até que as suas duas camadas se encontrem. E quando isso acontece, forma um buraquinho aqui no meio. Esse buraquinho ele é chamado de arquêntero. Nada mais é do que o nosso sistema digestório primitivo. É aqui que ele vai começar a se formar. No finzinho do arquêntero fica um buraquinho, que é o blastóporo. Esse buraco, ele vai originar, dependendo do ser vivo, o final ou o começo do sistema digestório, podendo ser boca ou ânus. Turma, aqui a gente está vendo a gástrula vista de lado. Aqui é a mesma estrutura, só que ela está sendo vista de frente. Então, a gente está vendo o começo do tubo digestório primitivo e esse tubo digestório, se ele seguir aqui para frente, ele vai originar blastóporo. E se a gente for até o final dele, a gente vai ver esse fundinho que está aqui. Ao final da gástrula, o processo não termina, o embrião não está pronto. Então, o que acontece é que continua tendo uma movimentação de tecidos nesse espaço aqui dentro, e um dos primeiros tecidos a ser formado é o tecido nervoso. Então, a gente parte para a fase de neurula. E o tecido nervoso está formado em dois pedacinhos aqui na próxima imagem. É o que vai formar o tubo nervoso primitivo
que vai gerar o nosso encéfalo, né? Cérebro, cerebelo, bulbo, e a notocorda primitiva, que é o que gera a nossa medula nervosa, que fica ali dentro da coluna. Além do tecido nervoso, a partir da neurula se formam os demais tecidos do corpo. Então aqui a gente vai ter uma cavidade, que é o celoma. Nessa cavidade vai se formar os demais órgãos, como coração, pulmão, rim, fígado, etc. E nesse conjunto de tecidos que está sendo formado aqui, vai se formar os nossos tecidos musculares. Bom, para terminar, a gente tem no próximo slide um resuminho de tudo que a gente falou, começando desde a fertilização, segmentação, mórula, blástula, gástrula, até neurula e organogênese, né, que é a formação dos tecidos, até a implantação desse embrião, que nesse caso aqui está mostrando uma placenta e cordão umbilical, então mostrando que é um embrião já mais próximo da gente, né? Para terminar, a gente tem a nossa observação sobre células-tronco, que fica entre as fases de mórula e blástula. Nessa imagem aqui dá para ver bem, turma, ó. O zigoto sofre então as segmentações, passa para a fase de mórula e blástula e é entre elas que as suas células que estão indiferenciadas vão continuar o processo de diferenciação e vão formar todos os tipos de célula do corpo, podendo ser parede do estômago, podendo ser túbulo renal, podendo ser pele, podendo ser retina, enfim, todos esses. Essa imagem aqui do lado, ela explica exatamente a mesma coisa. Então, a célula, o ovo, ela é uma célula totipotente, que pode se transformar em qualquer outra. As células tronco, elas são células indiferenciadas. Elas ainda conseguem, elas têm a capacidade de se transformar em quaisquer células que elas precisarem. O que vai fazer uma célula virar tecido conjuntivo, ósseo ou nervoso, vai ser as outras células que estão perto delas que vão influenciar na sua diferenciação. A partir do momento que elas estão diferenciadas, elas não conseguem se desdiferenciar e voltar a ser célula indiferenciada. Essa é a beleza da célula-tronco, né? De que já que ela pode se diferenciar em qualquer uma delas, a gente pode usar em alguma que estiver faltando no nosso corpo. Por isso que a terapia é tão importante quanto ao uso da célula-tronco. Turma, eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa aula. E já já a gente se vê para continuar falando um pouquinho mais sobre a embriologia. Muito obrigada!